Você acabou de falar que faturou ano passado 20 milhões, literalmente muitas vezes de cueca, e agora sabendo que nem sempre dê. Mas nem sempre foi assim, né, cara? A famosa frase do marketing digital nem sempre foi assim. Eu lembro que você já me contou histórias, você já trabalhou de garçom. Como é que foi o começo da vida? Cara, eu nunca passei dificuldade, eu nunca fui pobre, beleza? Porque pobre é uma questão muito interessante, né? O que é pobre, o que é rico? Em alguns círculos eu sou pobre, até hoje. Em outros eu sou rico. E sempre foi assim. Quem tem menos que você vai achar você rico, quem tem mais que você vai achar você pobre. Verdade. Já parou pra pensar nisso? Faz sentido. Verdade. Faz então, sentido. quando eu falo a minha visão, até de como eu vejo como eu era, a minha visão de como eu era muda também ao longo do tempo. Então, o que eu sei? Eu sei que nunca faltou comida, eu sei que nunca faltou investimentos nos meus estudos. Cara, eu fiz cultura inglesa. Então, uma família que pode pagar a cultura inglesa, mesmo com bolsa, eu sei que eu pagava uma fração do que quanto custava lá. Eu sei que a minha avó se juntava com a minha tia-avó e com a minha madrinha, dava um jeito de pagar. Tinha que ser uma vaquinha? Tinha. Tinha uma bolsa substancial? Tinha. Mas, cara, eles conseguiam pagar. Sim. Então, eu fico cada vez mais preocupado com essa imagem, né? Para as pessoas entenderem onde é que eu estava, porque existe a verdade e a leitura da verdade. Claro. E as lembranças Sempre, que a gente tem, né? elas mudam ao longo do tempo, verdade. né? Então, se você falou de ser garçom, é verdade, já servi muita cerveja. Eu trabalhava numa maratona de bares chamada Pub Crawl. E como é que funcionava isso? Eram 2 vezes na semana, às vezes 1 vez na semana. Eu ia lá e meu trabalho era servir as pessoas. Eu falava várias línguas, porque o colégio que eu estudei também com bolsa me deu francês, eu fiz inglês tão cedo. Você devia adorar, porque você adora falar com as pessoas, né? Você devia adorar. Troço, Parece que eu tô vendo, cara. E é verdade, então, que eu fui garçom? Sim. Mas quando você vira e fala, você foi garçom. Aí tá vendo as pessoas, né? Imagina que você precisava ser garçom para viver naquele momento. O cara que trabalhava de segunda a sexta sendo garçom, aquela era a única que é uma outra realidade. E, nunca foi isso. Legal. Sacou? Então, cada vez mais eu sou responsável com a forma que as pessoas recebem. Perfeito. Então, é verdade que fui garçom? É. Sim. Mas quando você fala... Qual garçom você foi, né? Exato. Então, eu era um garçom multilingüe, bilíngue, trilingue, sei lá, inglês, francês, espanhol, português também às vezes. Então, eu cuido só pra chegar do outro lado da forma certa, né? Da forma certa. E não quer dizer que se você fosse um garçom tradicional seria um problema. Não. E muito pelo contrário, e provavelmente, ou talvez você chegasse no mesmo lugar, você chegou até mais longe. Isso. Eu só não quero capitalizar em cima disso, né? Perfeito. Eu já vendi jornal no metrô? Já vendi jornal no metrô. Só que quando eu falo, vendi jornal no metrô... Qual é a imagem que vem, né? O cara que ficou ferrado, que sustentava a família, ou que vendia jornal no metrô pra botar comida em casa. Cara, eu nunca comprei comida pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, pra minha... Nunca precisei naquele disso. momento. Mas durante a faculdade, eu fiz Direito na FRJ, passei pra FRJ. Eu trabalhava no jornal? Sim. Eu acordava de madrugada pra trabalhar no jornal? Sim. Mas não era pra comprar comida em casa, era pra poder ir no final de semana no Outback, entendeu? Então, o que eu sei desde sempre? Pra pagar seus luxos, né? Pra pagar alguns luxos. Se é que ir no Outback no final de semana é luxo. Aí vem questão de referencial também, né? O que eu sabia é que se eu quisesse construir alguma coisa pra mim, eu ia ter que fazer. Incrível. Então eu lembro desde o colégio, na época eu estudei no São Bento, também com bolsa, também não bolsa 100%, também um valor que a família tinha que se juntar pra pagar. Também vaquinha. Eu lembro que o ônibus custava R$2,20. BV, né? Bolsa mais vaquinha. Então olha só que interessante, né? Então o Vitor, que não era pobre... Na visão da maioria da... Vamos pegar uma visão média. Eu me achava pobre. Ok. E por que eu me achava pobre? Porque eu estudei no colégio de rico. E aí você leva ao redor. Cara, o São Bento é um colégio, cara, de minoria. É um colégio... Melhor colégio do Rio de Janeiro. Então, todos os meus amigos eram bastante ricos. E eu não era. Então, em comparação... Foi assim, a minha primeira viagem de avião foi a família de um amigo meu que pagou pra gente passar as férias lá no Sesc, em Vitória, inclusive. Olha aí. Eu nunca tinha voado de avião. E, cara, os meus amigos podiam pagar a viagem de avião do coleguinha. Eu sou muito grato, é um grande amigo meu até hoje. Mas entende de onde veio o pobre? É, tá claro. Se você estudasse numa outra escola... Um garoto que estudava numa escola, tal, que fazia cultura inglesa, talvez você tivesse um nível que você já sentisse classe média. Exato. Né? E aí, então depende da referência. E, cara, nem é o assunto desse podcast, mas eu acho que é uma coisa interessante de falar. Eu fui percebendo que a forma com que eu me via e a forma com que eu comunicava isso pode gerar percepções diferentes nas pessoas também. Claro. Então, eu conto de que eu tinha Não, sempre vai gerar, né? Inclusive do jeito que você está contando também vai gerar percepções diferentes. Exato. Não tem como, né? É o filtro que a pessoa vai ouvir o que você está falando. Então, por exemplo, o ônibus custava R$2,20 e eu pegava 220, que era Centro, Tijuca, que eu sou nascido e criado na Tijuca. Cara, eu deixava de pagar o ônibus para pegar carona com um professor, que às vezes me deixava 3, 5 pontos mais longe, para economizar R$2,20. Então, quando eu falo isso, e é verdade, a galera acha que o R$2,20 é para pagar comida em casa, porque associa com alguma realidade que talvez tenha. Que viva hoje.
E vale dizer que esses 2,20 compuseram meu primeiro milhão aos 29 anos. Eu tenho hoje ainda esse dinheiro. Eu lembro que eu vendi cartinha de Magic. Sabe Magic? Aquele joguinho de cartas? Ou a nossa diferença de idade não permitiu você jogar? Não, você já cara, era mais velho, sabe? Cara, esse podcast não vai acabar bem. Ainda vamos chegar no assunto do Sai da Média. Esse podcast não vai se acabar bem. Vai ter muita coisa pela frente. Segura, Vitor Damasio. Mas eu tenho. Tipo, é assustador isso. Perceber que no meu primeiro milhão tem 2,20 que eu economizei do ônibus. E o que existia nesse Vitor, que não era pobre, mas que economizava 2,20 para poder pagar seu Outback, que entregava jornal, que fazia o que tinha que fazer para poder ter o que você gostaria de ter? O que tinha desse Vitor que continua tendo até hoje? Tudo. Eu sou esse mesmo cara. Eu penso da mesma forma, eu aprendi a retardar um prazer imediato para plantar para o Vitor do futuro. Eu entendi que se eu tivesse que construir alguma coisa, ninguém ia me dar, eu que ia ter que fazer. Lá no colégio, os amigos ganhavam carro aos 18 anos. Eu não ganhei carro aos 18 anos. Mas por questão de comparação e relação, a forma que eu me sentia era essa. Não que eu me sentia excluído ou por baixo, nem nada disso, mas como uma questão de referencial.